Exemplo, eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo, da qual eu quero calcular a integral de x ao cubo de x entre os intervalos 1 e 2. Qual é o primeiro passo que eu coloquei até aqui do lado esquerdo? É obter a antiderivada desta função, que é x à quarta sobre 4 mais c. Beleza, uma vez obtida a antiderivada, qual é o valor dessa integral? É a antiderivada neste ponto menos a antiderivada neste ponto. Então eu vou substituir 2 aqui e substituir 1 aqui. 2 à quarta sobre 4 menos 1 à quarta sobre 4. E vale lembrar que o c vai desaparecer, porque quando eu faço c menos c, isso leva a zero. 2 à quarta sobre 4 menos 1 à quarta sobre 4 dá 15 sobre 4. Professor, eu preciso representar isso na forma de frações? Não. Você pode fazer isso na calculadora e colocar números aqui no lugar, sem problema nenhum. Não quero que você fixe, pode fazer a conta, você pode fazer na calculadora. O que eu quero saber? Se você sabe obter a antiderivada e sabe como expressar isso na forma do teorema fundamental do cálculo. f de x igual a x ao quadrado. A integral de x ao quadrado dx nos intervalos entre 2 e 3. Como que eu calculo? Primeiro passo, tenho que obter a antiderivada desta função. A antiderivada de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais c. Portanto, como que eu calculo a integral de x ao quadrado dx entre 2 e 3? Usando o teorema fundamental do cálculo. Isto é igual a antiderivada no limite superior menos a antiderivada no limite inferior. Nesses dois pontos. Substituo então os valores aqui na antiderivada, 3 e 2. Né? Aqui tinha uma simulaçãozinha que eu esqueci de mostrar, tão bacana que eu fiz, veja só. Vamos voltar aqui no exemplo anterior então. Olha, como que eu faço então para calcular a integral? Oh, meu Deus. Calma, vamos lá. Está aqui, não perdi não. Tá aqui. Como que eu faço para calcular a integral? Substituo o valor de 2, certo? Ali, ó, substituir o valor de 2. Substituo o valor de 1 lá na antiderivada, tá lá. E obtenho o resultado, tá certo? Segundo caso, mesma coisa, substituo o valor de 3, substituo o valor de 2 e obtenho o resultado. Aqui, quero calcular a integral de 2x dx nos intervalos entre 1 e 4. Essa é a integral que eu quero calcular. Muito bem, qual o primeiro passo? Obter a antiderivada. Obter a antiderivada. Esse é o primeiro passo, certo? Antiderivada do que? Desta função aqui. Qual é a antiderivada de 2x? X ao quadrado mais c. Certo? Então o que eu vou fazer? Pego o limite de integração superior, substituo lá na minha antiderivada, certo? Calculo. Ou pego o limite inferior, substituo na minha antiderivada, calculo. Faço essa conta e obtenho o valor da integral. Correto? Muito bem. E vamos para um quarto exemplo. Se eu tenho f de x igual a x, uma função qualquer, quero calcular a integral de x dx nos intervalos entre 1 e 2. Como faço? Primeiro passo, obtenho a antiderivada de f de x igual a x, que é x ao quadrado sobre 2 mais c. E aí? Pego o valor calculo o valor
da antiderivada no ponto correspondente ao limite superior, calculo esse valor. Substituo o valor do limite inferior na antiderivada, calculo esse valor e obtenho o resultado, que no caso ali é 3 meios. Veja lá, as duas, a função que eu vou calcular é essa aqui, x² sobre 4 menos x. Então eu preciso obter o valor de x² sobre 4 menos x entre 1 e 4. Tá? Então a integral dessa função entre 1 e 4, mais a integral desta função entre 4 e 6, que de acordo com aquela propriedade que nós vimos, é igual à integral desta função entre 1 e 6. Porque esses são os dois limites aqui, ó, 1 e 6, e aqui eu tenho os dois limites iguais, tá vendo? Então essa propriedade eu posso usar. E nós vimos lá que é menos 2,25 o valor dessa integral, e o valor desta é 2,67 e o valor desta é 0,42. Mas será que é mesmo? Vamos ver. Vamos calculá-la, já que a gente agora sabemos como fazer o valor, calcular, usando o teorema fundamental do cálculo, vamos calculá-la. Qual o primeiro passo para a gente calcular a integral? O primeiro passo é calcular a antiderivada da função que eu estou integrando. Estou integrando esta função aqui, esta função estou integrando. Se eu estou integrando ela, eu tenho que obter a antiderivada desta função ou a primitiva dela para eu poder calcular esta integral, usando o teorema fundamental do cálculo. Qual é a primitiva desta função? É x² sobre 12 menos x² sobre 2. Por que mesmo? Porque a derivada desta função é igual a esta função. Quando eu calculo a derivada desta função, eu obtenho esta. Por isso, esta função é a antiderivada desta aqui. Ok? Muito bem. Se eu tenho a antiderivada, calcular a integral desta função no intervalo entre 1 e 4, o que é fazer? É pegar o 4, substituir na minha antiderivada, está aqui, olha lá, substituir o 4 na minha antiderivada, 4 aqui no lugar de x aqui e 4 aqui. E depois, o 1, é o valor de 1, que é este limite aqui, substituo lá na minha antiderivada. Olha lá, correto? Faço essa conta. Esta conta aqui resulta em menos 2,25. Ok, e agora esta integral aqui? Nós calculamos a integral da função nos limites 1 e 4. Aqui vamos calcular entre 4 e 6 agora, para confirmar se dá esse valor. Vamos lá. Aqui, está representado aqui, ó, integral da função dx entre 4 e 6. Como que eu faço? Primitiva da função no ponto 6 menos a primitiva da função no ponto 4. Ah, que legal, tá lá, ó. Substituo 6 lá na primitiva, faço a continha. Substituo 4 lá na primitiva, faço a continha. Resultado, 2,67. Olha só que bacana. Veja só que legal. Vamos usar esse teorema para aplicar uma das propriedades que nós aprendemos. Qual é a propriedade? Esta aqui, ó. Eu tenho uma propriedade que diz o seguinte: a integral da soma de duas funções é igual à integral da primeira mais a integral da segunda função, desde que eu mantenha aqui os limites de integração. Então são duas funções diferentes somadas. Tá? Como que eu obtenho
me facilita o cálculo da integral. Se eu calcular o valor da integral da primeira função e somar com a integral da segunda. Integral de x mais 5x ao cubo de x entre 1 e 2, usando a propriedade, eu posso dizer que esta integral ela é igual à integral de x dx entre 1 e 2, mais, se aqui fosse menos, aqui seria menos, como é mais, aqui é mais a integral de 5x ao cubo entre 1 e 2. Veja que os limites de integração eu mantive, né? E separei, desmembrei as integrais. Ah, que legal, professor, agora isso aqui, usando o teorema fundamental do cálculo, eu consigo calcular isso aqui também, ó. E aí fica mais fácil, porque basta eu somar os dois valores que eu encontrei. Vamos calcular a integral da primeira, entre 1 e 2. Opa, primeira coisa, tenho que conhecer a antiderivada dessa função. É x ao quadrado sobre 2. Né? Calculo aqui o valor de f de 2 aqui, né, nesta antiderivada, menos o valor de f de 1 nessa derivada, nessa antiderivada. Está aqui, dá 1,5. O valor dessa integral dá 1,5. Ok, então vou calcular agora o valor da segunda. A integral de 5x ao cubo sobre 4 entre 1 e 2. Como que eu calculo? Opa, primeira coisa a fazer. Qual é a antiderivada desta função? 5x à quarta sobre 4. Tá jóia? Então, se eu sei a antiderivada, acabou o problema. Acabou o problema, porque eu substituo 2 aqui, calculo esse valor. Substituo 1 aqui, calculo esse valor. Subtraio um do outro e obtenho 18,75. Que legal, hein? Olha, calculei a integral da primeira função e da segunda. Da primeira e da segunda, no mesmo intervalo de integração. Então, eu somando esses dois valores, equivale à integral de toda esta função aqui, que é 20,25. Fantástico, não é, pessoal? Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.